não usar o nome de Deus em vão. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, nos ensina o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Dia muito assistimos diariamente a ação de pessoas despreparadas, sem conhecimento intelectual ou conteúdo espiritual, utilizando veículos de comunicação para supostamente levar a palavra de Deus, em sua maioria sob argumentos materiais e sempre explorando a fé de incautos para obter resultados financeiros exorbitantes. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sou Paulo Cardoso, seu missionário do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido a todos a esta reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim é que líderes evangélicos se tornaram milionários, donos de impérios de comunicação, latifundiários, proprietários de aviões de última geração, expandindo seus negócios religiosos mundo afora, sempre explorando a fraqueza humana diante das necessidades e sofrimentos do dia a dia. Esses dias vi um pastor dizendo: Evangelho não me dá direito de me meter na vida do outro e dizer o que tem que fazer. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 5, que fala sobre não julgar os outros, diz: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que eu posso dizer a vocês, e que Jesus sempre enfatizou, que você deve ajudar o seu próximo. Na minha opinião, se você vê um irmão seu em pecado, você deve deixá-lo em pecado? Se você ver um irmão seu no caminho das drogas, destruindo a sua vida, a família, você deixará esse seu irmão no caminho das drogas? Eu acredito que não, meus irmãos e irmãs em Cristo. Primeiramente, você deve orientá-lo, tentar ajudá-lo, para que possa sair do pecado ou do caminho das drogas. Da mesma forma, vi também um outro episódio que o mesmo pastor chamou Nossa Senhora de idiota.
Você gostaria que alguém chamasse a sua mãe de idiota? Eu acredito que não. E assim, irmãos e irmãs em Cristo, existem muitos pela internet afora, em canais, que nos deixam a pensar. Mas também, em verdade, não podemos acreditar na fé e formação moral de pessoas que agem em nome de Deus para praticar o mal, deliquirem e tirarem proveitos ilícitos, explorando a boa-fé dos seus semelhantes. O nome de Deus é sagrado e não há de ser usado em vão. Jesus disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Se o próprio Jesus disse essas palavras, como eu poderia deixar que alguém pudesse dizer: Evangelho não me dá direito de me meter na vida do outro e dizer o que tem que fazer? Mas se eu assumo a qualidade de pastor, e sendo um bom pastor, eu não teria que dar a minha vida pelas minhas ovelhas? Eu não teria que guiá-las, orientá-las e cuidá-las? Algumas pessoas dizem que só existe um pastor, Jesus Cristo. E eu até concordo que Cristo é o nosso grande pastor, e Ele é o nosso grande pastor, pois Ele cuida de cada um de nós, nos guia, nos protege. Ele nos ama tanto que deu a sua vida por nós, por nossos pecados. João capítulo 10, versículo de 14 a 15. No entanto, a Bíblia declara que o próprio Jesus escolhe pastores para cuidarem de suas ovelhas aqui na terra. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 4. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outro para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 12. Mas afinal, o que faz um pastor? Na Bíblia, as funções do pastor, bispo e presbítero são muito parecidas. O pastor é alguém que ensina outras pessoas a seguirem a Bíblia, explicando o que ela significa. Isso pode ser feito através da pregação, de estudos bíblicos ou conversas pessoais. Infelizmente, há muitos pastores e líderes dentro de igrejas que dão um péssimo testemunho e prejudicam o crescimento do reino de Deus. Eles são chamados por Jesus de lobos em peles de cordeiro. Mateus capítulo 7, versículo 15. E por isso devemos ficar muito atento às suas atitudes.
Nessa mensagem de hoje, vou te mostrar os 7 tipos de pastores que eu não admiro. E cabe a você, ao seu discernimento, identificar estes pastores em suas igrejas, nos vídeos que vocês assistam no YouTube, e ver se realmente esse pastor prega aquilo que está no Evangelho de Jesus. Não o Evangelho que ele escolhe a seu bel prazer ou cria através do que está escrito com outras palavras para poder ludibriar você. Primeiro, pastor que explora financeiramente as ovelhas. Esse pastor é muito ambicioso e enxerga a igreja como um negócio lucrativo. Ele usa sua influência e suas técnicas de oratória para comover os fiéis e tirar o dinheiro deles. É claro que um pastor precisa pedir ofertas. Afinal de contas, a igreja é mantida graças a isso. Sem falar nos investimentos feitos em trabalhos missionários, ajudas aos mais necessitados e por aí vai. Contudo, esses pastores têm como principal discurso o dinheiro. Eles usam passagens bíblicas fora de contexto para dizer que se você não dizimar ou ofertar na igreja, estará roubando a Deus e será amaldiçoado. Com isso, as ovelhas são exploradas e se sentem pressionadas a dar aquilo que elas não têm. Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 24. Segundo, pastor que profetiza o que Deus não mandou falar. Ah, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, também vimos muitos desses pastores na internet. Esse pastor usa sua influência sobre as pessoas para profetizar e revelar coisas que Deus não mandou dizer ou que não estão de acordo com a Bíblia. Praticamente em todos os cultos acontecem revelações que são usadas para atrair fiéis, mantê-los na igreja e dar o ar de espiritualidade. Nos cultos, nos vídeos no YouTube. Porém, quando essas profecias não se cumprem, muitos percebem que há algo de errado nessa igreja ou neste vídeo. No entanto, ninguém se levanta contra seus líderes, pois acreditam que não se deve tocar no ungido do Senhor. E muitos têm medo de serem rebeldes e até mesmo serem perseguidos depois. Essa manipulação só acaba quando a pessoa começa a conhecer a palavra de Deus e não aceita mais ser enganada. Guarde este versículo no seu coração, meu irmão e minha irmã. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir essa mensagem, pois não vem do Senhor.
aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22. Terceiro, pastor que pensa em si mesmo. Esse pastor está sempre interessado em defender os seus direitos, seu salário, seu dia de descanso, sua privacidade, sua família. É lógico que o primeiro ministério na vida de qualquer cristão é a família e não a igreja. No entanto, muitos têm gastado a maior parte do tempo cuidando de seus próprios interesses e deixando de lado a obra de Deus. Isso é muito prejudicial, pois com o tempo as ovelhas poderão se esfriar espiritualmente e se afastar do Senhor por caminharem sozinhas. A Bíblia diz: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentarem a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolaias o cevado, mas não apacentai as ovelhas? Ezequiel, capítulo 34, versículos de 2 e 3. Quarto, pastor que usa amuletos e objetos ungidos. Esse pastor escraviza as pessoas com falsas crenças e superstições, que não são encontradas e ordenadas na Bíblia. Ele desvia a fé que deveria estar unicamente em Deus e leva-os, os outros, a colocarem sua esperança em objetos que não têm poder algum. Exemplo disso são os famosos óleos ungidos. Com isso criam campanhas duvidosas, onde vendem toalhas, lenços, vassouras, sabonetes e até tijolos supostamente ungidos, mas todos vendidos a preços exorbitantes. A lista desses objetos é interminável. Eles se aproveitam da ignorância do povo para levá-los ao engano. A Bíblia diz: os pastores se tornaram estúpidos e não buscam ao Senhor. Por isso não prosperam, e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Jeremias capítulo 10, versículo 21. Quinto, pastor que não cuida das ovelhas. Esse pastor é aquele que por algum motivo se acomodou e não demonstra mais amor pelas ovelhas. Ele não visita os membros da igreja, deixa os fracos na sua fraqueza, abandona os que estão passando por problemas espirituais e emocionais, e não se preocupam com aqueles que estão se afastando do Senhor. Além disso, ele sempre inventa uma desculpa para não atender aqueles que lhe pedem ajuda. Ele não quer ser perturbado em seu descanso, mas faz questão de um bom salário. E quando faz visitas, costuma visitar somente os bajuladores e aqueles que apoiam as suas decisões. Assim diz a palavra do Senhor: vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês
não trouxeram de volta as desviadas e nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Ezequiel capítulo 34, versículo 4. Pastor que quer dominar o rebanho. Esse pastor age como se fosse dono da igreja e pensa que todos são obrigados a cumprir suas ordens. Ele também não faz nenhuma questão de manter por perto membros que poderiam ameaçar a sua autoridade. Pelo contrário, ele quer se ver livre dessas pessoas e faz de tudo para afastá-las da igreja. A Bíblia diz: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. 1 Pedro capítulo 5, versículos de 2 a 3. 7. Pastor que quer agradar os homens e não a Deus. Esse pastor não se importa com o que Deus quer, mas sim com o que os homens querem. Ele busca popularidade e elogios dos seus fiéis. Por isso ele prega apenas as partes da Bíblia que considera aceitáveis. Ou seja, ele fala muito sobre como ter uma vida próspera aqui na terra, mas fala pouco sobre o pecado e as provações que o cristão verdadeiro enfrenta. Lembra do início do vídeo, quando o pastor disse que não devemos nos preocupar em meter na vida do outro e dizer o que tem que fazer? Que esse evangelho não dá o direito? É esse o tipo de pastor que eu estou falando. Um pastor que só fala aquilo que agrada aos homens. É o pastor que fala de vida próspera, mas não fala sobre o pecado e as provações que o cristão verdadeiro enfrenta. Geralmente, esse tipo de pastor prega um evangelho vazio para uma igreja lotada. Algum de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, já viram como é difícil o caminho do cristão verdadeiro? Daquele que realmente segue as palavras de Jesus descritas nos evangelhos? Este caminho é estreito e cheio de pedras e espinhos. Mas o caminho que tais pastores oferecem é um jardim florido. Mas a Bíblia diz: virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Capítulo 2,
Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Para concluirmos a nossa reflexão, esses são os tipos de pastores que eu não admiro e quero que tenham distância de mim. Eu sei que nenhum de nós é perfeito, e como eu disse no início dessa mensagem, não devemos julgar a pessoa em si, mas sim as suas atitudes. Infelizmente, a imagem de um pastor está muito manchada por causa desses exemplos de líderes que eu citei. Para muitos, ser pastor se tornou uma profissão, mas o que a Bíblia mostra é que para ser pastor é preciso ter um chamado. Nem todos têm essa vocação, mas aqueles que têm devem desenvolver o seu dom e usá-los para o bem da igreja e dos irmãos. Eu não desejo ser pastor. Sou apenas um missionário que escolhi seguir Jesus Cristo conforme o que está descrito na Bíblia e nos Evangelhos. Não estou aqui neste canal para ficar rico, pois sei que não vou ficar. Mas o meu desejo é passar para vocês as reflexões, as orações, para que vocês possam conhecer mais a palavra de Jesus, conhecer mais a Bíblia e suas histórias, conhecer mais os Evangelhos e ter uma vida plena em Jesus Cristo. E também que vocês possam amar mais a Bíblia, entendendo o que ela diz e se apegando à verdade, não o que esses falsos profetas e pastores dizem por aí. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, agradeço a todos por me acompanharem nessa reflexão e espero poder contar com vocês para os próximos vídeos. Em nome de Jesus. Amém.